Vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Que Deus te dê a vitória nesse dia. E Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós. Enquanto houver um fôlego de vida, ainda há esperança de salvação, de libertação. Ainda há esperança de mudança de história, de mudança de vida. Enquanto houver um fôlego de vida, o Senhor não vai desistir de você. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é poderoso para mudar a tua história, para mudar a história da tua família. Deus é poderoso para quebrar esse cativeiro. Deus é poderoso, louvado seja Deus, para te libertar dos enganos desse mundo. Senhor, meu Deus, venha curar os enfermos. Venha curar, Senhor, as vidas que estão aqui. O Senhor me deu uma palavra agora, Lucas capítulo 7, no versículo 11. Lucas capítulo 7, no versículo 11. Vamos lá? O filho da viúva de Naim. Que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco. É uma pregação de cura. É uma pregação de cura. Então o Senhor vai curar pessoas aqui. É uma pregação de ressurreição. Ele vai trazer à vida aquele que não tem vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E nós vamos receber a nossa cura. E nós vamos receber o novo de Deus através dessa palavra. Amém? Lucas capítulo 7, no versículo 11. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Preste bem atenção, filho da viúva de Naim. Naim não era o esposo dela. Naim era a cidade que ela estava. Tá entendendo? Porque às vezes as pessoas acham que ela era a viúva de Naim. Ela não era viúva de... O nome do esposo dela não era Naim, tá bom? Então, filho da viúva de Naim. Aí ele diz, e aconteceu pouco depois, e a cidade chamada Naim. Porque as pessoas ouvem as coisas, não procuram examinar a Bíblia, aí tomam suas conclusões, acham que Naim era o esposo dela e não era. Era a cidade. E ele fala aqui na palavra. E aconteceu pouco depois ir a ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Onde Jesus estava, gente, havia uma grande multidão. Porque essa multidão queria conhecer Jesus como Zaqueu quis. Essa multidão queria a cura, queria a libertação. Você entrou aqui nessa live, não é uma grande multidão que está aqui, mas você veio aqui porque você veio buscar o quê? A tua cura. Você veio buscar o quê? Que eu pedi para eu orar pela tua vida. Você veio aqui buscar um milagre vindo da parte de Deus e não da minha parte. Não é verdade? Então nós estamos reunidos aqui buscando esse Deus, buscando esse Cristo. Para quê? Para que o nosso milagre aconteça. Então, onde Jesus estava, havia uma multidão, havia um povo. Bom dia, Leila, bom dia a todos que estão chegando. Onde Jesus estava, havia pessoas procurando Jesus porque queriam sua vitória, porque queriam sua cura, porque queriam sua salvação, sua libertação, queriam seu milagre, louvado seja Deus. Mas essas pessoas que estavam buscando Jesus, nem todos quiseram Jesus, nem todos caminharam com Jesus. Eles vinham até Jesus, alcançavam seus milagres e iam embora, até esqueciam de Jesus. Mas lá na frente foram as mesmas pessoas que disseram, crucificam, crucificam. Mas lá na frente, pessoas que foram curadas, pessoas que foram alcançadas, dos 10 leprosos, só um adorou Jesus. Então os outros 9, eu acredito que estava lá no meio daquele povo, dizendo, crucificam, crucificam. Então presta bem atenção. Louvado seja Deus. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único da sua mãe, e que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Agora preste atenção. Quando Jesus chegou nessa cidade, ele deparou com uma viúva que levava um defunto, que era seu filho. Agora preste atenção, essa mulher já tinha chorado pela morte do marido. Agora ela estava chorando pela morte do filho. Olha a dor que aquela mulher estava passando. Eu não sei qual é a dor que você está passando, mas eu sei
quem é Jesus para mudar a tua história. Eu sei quem é Jesus para mudar essa dor. Eu sei quem é Jesus para te alegrar. Eu sei quem é Jesus para te entregar esse milagre. Louvado seja Deus, engrandecido. Então essa mulher, que era viúva, estava indo enterrar o filho e com ela ia uma grande multidão da cidade também. Então esse filho era bem conhecido. Essa mulher também era bem conhecida, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que foi que aconteceu? E vendo o Senhor viu aquela mulher que já tinha chorado pelo marido, aquela mulher que estava chorando agora pelo filho, e o Senhor se comoveu daquela mulher, se moveu-se de compaixão. E eu digo, Senhor, venha com a tua compaixão, se mova aqui. Que a tua compaixão alcance essas vidas que entram aqui nas madrugadas me pedindo oração. Que a tua compaixão, Senhor, alcance essas mães que têm chorado pelos seus filhos que não estão mortos, que estão vivos, mas estão nas drogas, mas estão no álcool, mas estão na vida errada, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, eu acredito que as pessoas que estão aqui, meu Deus, essas famílias não estão mortas, mas elas estão chorando. Estão chorando, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor liberte das drogas, da prostituição, do tráfico, meu Deus e meu Pai, do caminho errado. Senhor da glória, essas esposas que têm orado pelos seus esposos que estão no vício, meu Deus, meu Pai, que estão mortos espiritualmente, no corpo, o corpo está vivo, mas a alma, Senhor, está ali morta porque está na escuridão, porque está cega, Senhor, porque não tem vida contigo, não tem essa vida eterna, não tem essa vida com abundância. Mas, Senhor Jesus, o Senhor teve compaixão daquela mulher e disse: não chores. E o Senhor está dizendo aqui nesse momento para você: não chores. Ele chegou com aquela mulher que ia enterrar o seu filho. Ele chegou com aquela mulher que ela, ao ver aos olhos dela, ao entendimento dela, aos olhos dela, não tinha mais jeito para o filho dela. Por quê? Porque ele estava morto. E o Senhor, movido de compaixão, chegou perto daquela mulher e disse: não chores. Agora imagine você chegar perto de uma pessoa a qual que está indo enterrar o seu filho e dizer para ela: não chores. Aquela mulher poderia ter dito: homem, como é que tu quer que eu não chore? É o meu filho que está indo ser enterrado. Aquela mulher poderia ter dito para Jesus: como é que tu quer dizer para mim não chores? Não é o teu filho que está sendo enterrado. Não é o teu filho que tu está levando para enterrar. Porque a mãe é assim, né? A mãe, ela fala isso. Tu não está sofrendo porque não é com teu filho. É com meu filho. Mas aquela mulher ficou calada, ouvindo Jesus dizer para ela: mulher, não chores. É isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem alcançar seus milagres porque questionam Deus. Porque vivem reclamando para Deus, porque vivem murmurando para Deus, porque dizem para Deus que vivem questionando a Deus por causa das suas dores. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas o Senhor chegou com aquela mulher, movido de compaixão, e disse para aquela mulher: não chores. Chore por causa que as pessoas te invejam. Se as pessoas te invejam é porque nelas faltam luz. E se as pessoas te invejam é porque você tem luz. Louvado seja Deus. Essas pessoas que invejam os outros são pessoas que estão nas trevas, gente. São pessoas que não têm luz. Louvado seja Deus. Mais luta do que Jesus você não teve. Mais luta do que Jesus nós não tivemos. Mais luta do que Jesus, gente, ninguém teve nessa terra. Ninguém. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui: não chores, não chores. E vindo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. É difícil, você está com dor,
Você está preocupada, você está aí com alguém na UTI, você está aí precisando pagar suas dívidas, honrar teus compromissos, você está aí precisando pagar teu aluguel, você está aí precisando, louvado seja Deus, engrandecido, de porta aberta. Muitas das vezes você está aqui precisando, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, de uma casa própria, está precisando de algo e você está aí chorando por causa dessa situação. Aí Jesus chega com você e diz assim: não chores. Difícil, né? É difícil você falar para alguém que está chorando, dizer não chores. Mas Jesus chegou com aquela mulher e falou para ela: não chores. Agora preste atenção. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Jesus chegou com aquela mulher, falou para aquela mulher: não chores. Agora ele chega onde que estava ali o filho da mulher e ele diz para aquele filho: levanta-te. E hoje Jesus está dizendo para você: levanta-te. É isso que o Senhor quer, que a gente nos levante na fé, nos levante crendo nesse Deus que faz milagre, nos levante crendo nesse Deus que muda a nossa história. E Jesus disse para aquele jovem: levanta-te. E sabe o que aconteceu? O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou ele para sua mãe. Então Jesus veio aqui com essa mensagem dizer para você: levanta-te. Levanta-te na tua fé. Você pode estar desfalecendo na fé, você pode não acreditar mais, você pode estar aí duvidando do poder de Deus, mas Jesus veio aqui dizer para você: levanta-te, sai dessa situação. Muitas das vezes, louvado seja Deus, tu está numa dor que tu queres estar. Muda o teu pensamento, muda o teu pensamento, um pensamento que esteja cheio da palavra de Deus, e você vai dizer: eu vou me levantar e vou cantar o hino da vitória. Eu vou me levantar e vou viver o melhor de Deus. Eu vou me levantar e vou viver milagre. Eu vou me levantar e vou caminhar no caminho da verdade e da vida. Eu vou me levantar e vou caminhar a terra prometida. Eu não vou ficar aqui chorando, murmurando. Eu não vou ficar aqui me lastimando. Eu não vou ficar aqui sem acreditar que eu busco um Deus que pode fazer o impossível. E ele fez o impossível. Esse filho estava morto. Esse filho estava indo já ser sepultado. Mas ele chegou com aquela mulher e disse para aquela mulher: não chore. Só que ele foi muito mais além. Ele falou com a mulher e falou com o filho daquela mulher que estava morto. E ele disse para aquele jovem: levanta. Eu quero dizer para você que Jesus, ele está falando com você, ele está falando comigo nessa palavra, mas ele também vai falar com teu filho. Ele também vai falar com tua esposa, ele também vai falar com teu esposo, ele vai falar com teu pai, ele vai falar com tua mãe, ele vai falar com alguma pessoa que está envolvida contigo. Porque Jesus, ele falou com a mulher para a mulher não chorar, mas também ele falou com o filho. E assim como Jesus está falando com você, está falando comigo nessa palavra, ele vai falar com a tua família, ele vai falar com a minha família, ele vai falar com aquele, louvado seja Deus, que está nesse entendimento de morto, que não consegue caminhar para a presença de Deus. Morto não sonha mais, não é mesmo? Morto sonha? Não sonha. Morto anda? Não anda. Morto se levanta? Não se levanta. Mas com Jesus o morto se levanta. Com Jesus o morto ressuscita. Com Jesus o morto, o paralítico solta. O paralítico, louvado seja Deus, engrandecido, volta a andar de novo. Com Jesus o cego volta a enxergar. Com Jesus a gente tem vida e vida é mudança. Com Jesus nós temos um milagre. Dá para você entender que você tem Jesus na tua vida? Dá para você entender que essa situação que você está vivendo, que você está passando, é o inimigo querendo roubar a tua fé, querendo roubar a tua esperança, querendo dizer que para você não tem jeito, que para tua família não tem jeito. Não, a tua história não vai mudar, a tua família não vai mudar. Louvado seja Deus, agradecido. Diga para ele: eu tenho um Senhor que muda a história. Eu tenho um Senhor que levanta o morto. Eu tenho um Senhor, louvado seja Deus, na minha vida, a qual eu aceitei como o único Salvador da minha vida. E eu tenho um Senhor que faz milagre, ele vai continuar fazendo milagre na minha vida. Dá para nós entender, gente, que falta é a gente se levantar na fé.
Não tem ninguém morto, não tem ninguém aqui dentro de um caixão. Mas tem pessoas que estão como mortas. Tem pessoas que estão perdendo os seus sonhos. Tem pessoas que estão perdendo a fé. Tem pessoas que estão desfalecendo. E o Senhor veio com essa palavra dizendo para você: mulher, não chora e te levanta. Te levanta porque eu estou contigo, te levanta porque eu faço milagre, te levanta porque eu liberto o teu filho, te levanta porque eu curo teu filho, te levanta porque eu mudo a história desse teu esposo, eu mudo a história dessa tua esposa, eu mudo a história desse que está na UTI. Te levanta, o Senhor está dizendo, te levanta, louvado seja Deus, agradecido. Não fique só chorando, é tempo de chorar, mas é tempo de sorrir. O Senhor veio aqui com essa mensagem, louvado seja Deus, mudar a história. Ele veio dizer para você que esse Jesus, louvado seja Deus, que ressuscitou os mortos, ele está aqui presente nessa live. Esse Jesus que ressuscitou os mortos, esse Jesus que falou com essa viúva, dizendo para ela não chore, ele está aqui, louvado seja Deus, dizendo para você não chore. E ele vai lá aonde está o teu filho, porque Jesus, ele falou com a mulher primeiro, mas depois ele foi lá com o filho daquela mulher. Ele foi lá com o filho daquela mulher que estava sem sonhos, morto. Louvado seja Deus, engrandecido, sem andar, sem caminhar, mas ele chegou com aquele jovem e disse para ele, levanta-te, e o Senhor vai chegar com teu filho e vai dizer, levanta-te, ele vai chegar com a tua filha, ele vai chegar com a tua família, com teu irmão, com a tua irmã. Eu não sei por quem você tem orado, mas eu sei quem é Jesus, para ir ao encontro desse que você ora e dizer para ele, dizer para ela, levanta-te, a tua história não acabou, eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova vida para te dar, eu tenho recomeço, eu tenho renovo, eu tenho vida com abundância, eu tenho a salvação para te dar, eu tenho a libertação para te dar. E esse jovem se levantou e ele teve vida. E aqui foi o que aconteceu, e o defunto sentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E Jesus vai pegar o teu filho e vai entregar a você. Você crê? E Jesus vai pegar a tua vitória e vai entregar para você. E o Senhor vai pegar, louvado seja Deus, a resposta da tua oração e vai entregar para você. Eu não sei por que você está orando. Você pode estar orando por um filho, você pode estar orando por portas abertas, você pode estar orando por cura, você pode estar orando por um esposo, por uma esposa, você pode estar orando por vida financeira. Eu não sei pelo que você está orando, mas eu sei que Jesus, ele está aqui para entregar a tua vitória. Assim como ele entregou a vitória dessa mãe que chorava. Ele disse para a mãe, não chores. E depois ele foi lá com o filho e disse para o filho, levanta. E ele deu vida àquele que estava morto. Ele mudou a história daquele que achava que a sua história tinha acabado. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós achamos que a nossa história está acabando, ele vem e faz uma nova história. Quando nós achamos, louvado seja Deus, não tem mais nada para viver, Jesus chega e diz assim, levanta porque ainda tem muita coisa para te viver. Levanta porque ainda tem muito milagre para te receber. Levanta, louvado seja Deus, porque eu sou o Deus que dou vida, eu sou o Deus que faço a tua história, eu sou o Deus que muda a tua história, eu sou o Deus que muda a história da tua família. Então o Senhor, ele não vai só falar com aqueles que estão chorando, mas ele vai falar com aqueles que estão te fazendo chorar. Porque esse filho estava fazendo essa mulher chorar, não porque ele queria, mas porque ele estava morto. Então, louvado seja Deus, engrandecido, você tem filhos te fazendo chorar, pois o Senhor está indo ao encontro desse filho, que está te fazendo chorar, e ele vai voltar para você, mas não vai ser mais para te fazer chorar, vai ser para te alegrar, louvado seja Deus, engrandecido, porque eu creio nesse Deus que foi poderoso para ressuscitar um morto, louvado seja Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas, ele é poderoso, louvado seja Deus, para mudar a história dos teus filhos, que você tem orado tanto, ele é poderoso para mudar a história do teu esposo que você tem orado tanto. Ele é poderoso para mudar a história da tua esposa, do teu pai, do teu irmão. Não sei o que você tem orado tanto, mas eu sei quem é esse Deus que foi capaz de ressuscitar os mortos, que foi capaz, louvado seja Deus, agradecido, de dar o seu próprio filho pela nossa vitória, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pelo nosso milagre, pela nossa vida e vida com mudança. Esse Deus, ele está aqui. E creia, louvado seja Deus, assim como ele te visitou nessa madrugada, com essa mensagem, ele vai visitar a tua família. Assim como ele falou com você aqui, dizendo para você, dizendo para mim, não chore. Ele vai falar com aqueles que estão te fazendo chorar. Porque essa mãe estava chorando por causa desse filho.
por causa que enterraram o seu filho. Mas o Senhor, louvado seja Deus, Ele veio aqui para dizer para você e para mim, não chores. E assim Ele vai lá com aquele que está te fazendo chorar e vai mudar a história dele. E vai mudar a história dela. Louvado seja Deus, porque esse é o Deus a qual nós cremos e é o Deus que faz milagre. É o Deus que responde a tua oração. É o Deus que responde a nossa oração. É o Deus, louvado seja Deus, que tudo pode. Tudo pode. Amém? E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. E você vai glorificar a Deus. E você vai glorificar a Deus, porque Deus vai estar te entregando a tua vitória. Ele não vai entregar, Ele está te entregando a tua vitória com essa palavra, porque Ele entregou a vitória para essa mãe que estava chorando. E Ele está entregando a vitória para você que tem chorado, para você que tem se derramado na presença dEle, para você que tem chorado por causa de alguma situação. A situação dessa mãe era o filho. Louvado seja Deus. Mas Jesus foi lá aonde estava o problema. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, e resolveu o problema. E Jesus vai lá aonde está o problema e vai resolver o problema. Por isso que nós buscamos a Ele. Porque tem problemas que nós não conseguimos resolver, mas Ele vai e resolve por você. É Ele que foi lá com o filho e disse para o filho, levanta-te. Levanta-te, porque tua mãe te espera. Levanta-te, porque o teu pai te espera. Levanta-te, porque tua esposa te espera. Levanta-te, porque o teu esposo te espera. Levanta-te, ele está dizendo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E nós iremos glorificar a Deus. Então, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E hoje, Deus visita o seu povo com essa mensagem. Hoje Deus visita você, hoje Deus me visitou com essa mensagem e nós iremos glorificar o nome dele. Você crê? Se você crê, diz a mim, você está tão sem fé? Você está em qual condições? Você está chorando ou você está morta? Em que estado você está da tua vida? Eu estou chorando, morta eu não estou. Porque chorando na presença de Deus alcança milagre. Aquele que chora na presença de Deus alcança milagre. Mas aquele que está morto, quem você é nessa história? Você é a pessoa que está morta na fé? Ou você é a pessoa que está chorando? Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que você pode ser essa pessoa que está chorando. Ou você pode ser essa pessoa que está morta na fé. Não sonha mais, não crê mais. Louvado seja Deus, eu também estou chorando aos pés do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você pode ser essa pessoa que nem a Belinha disse assim, eu estou chorando aos pés do Senhor. Então ela não está morta. Mas tem pessoas que estão mortas na fé. Não crê, não acredita que esse Deus é poderoso para fazer um milagre. Então nós temos que ver em que condições nós estamos, chorando ou nós estamos mortos. Mas não importa se você está chorando, porque o Senhor vem e te consola. E não importa se você está morto, porque o Senhor vem e te levanta. Em todas essas duas situações, o Senhor operou, o Senhor agiu, o Senhor deu um milagre. Ele deu um milagre, ele consolou a mãe que chorava e ele levantou o morto. Tá entendendo? Então o Senhor veio aqui com essa mensagem te consolar, você que estava chorando, e te levantar, você que estava como morto. Volte a crer, volte a sonhar, volte a viver os planos de Deus, louvado seja Deus. Volte a crer que Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida e na vida da tua família. Porque é isso que o inimigo quer, ele quer que você desista, que você não acredite mais, que você pare de sonhar, que você pare de crer, que você pare de buscar a Deus, mas faça como a abelhinha. Continue chorando aos pés do Senhor, porque quem chora vai ter consolo. Quem chora, como o Senhor Jesus viu essa mãe chorando e chegou com ela e disse assim, mulher, não chore. Ele se compadeceu. E quando nós choramos, ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós e através desse choro vem o milagre. Através da dor daquela mãe veio a ressurreição para aquele filho. Então a dor que você está passando vai vir milagre para a tua família.
É isso que muitas pessoas não entendem. Ai, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais chorar, eu não aguento viver o que eu estou vivendo. Mas isso que você tá passando, o que você está vivendo, é o teu milagre sendo gerado. Uma mãe, quando está de parto, ela grita, ela geme, ela chora. Mas quando o seu filho nasce, ela coloca um sorriso no rosto. Não é verdade? O pai coloca um sorriso no rosto. Então você pode estar chorando agora, mas esse Deus, ele vai colocar um sorriso no teu rosto. Esse milagre está sendo gerado, por isso que você está sentindo essas contrações de dores. Louvado seja Deus, agradecido, mas o teu milagre vai nascer. Mas a tua vitória vai nascer. Tem dia e hora certa. Pode estar passando 9 meses, pode estar passando 3 meses. Eu não sei quanto tempo você está nessa contração. Eu não sei quanto tempo você está com essas dores, mas o teu milagre vai nascer. O teu milagre está, louvado seja Deus, sendo amparado pelas mãos de Deus. Lembra lá que tem um médico que ampara a criança quando nasce? Tem um médico que toca na criança quando nasce. Eu quero dizer que o teu milagre, louvado seja Deus, o único que vai tocar, que vai trazer a vida, a existência, é o próprio Deus. O teu milagre está na mão de Deus. Não está na mão do homem, não está na mão do médico, não está na mão da parteira, não está na mão da enfermeira. O teu milagre, o meu milagre está na mão de Deus. O teu milagre está na mão de Deus. O meu milagre está na mão de Deus. Então, essa foi a mensagem. E saia daqui com fé. E saia daqui crendo. Que você está chorando, mas o Senhor vai entregar o teu milagre. O Senhor vai te entregar o teu milagre vivo. Porque Ele entregou o filho dessa mulher vivo para ela. E o teu milagre virá vivo, virá com vida. Louvado seja Deus. E você vai dizer, só o Senhor é Deus. Amém, gente? Essa foi a mensagem. Eu já recebi o meu milagre, a minha vitória. A palavra fala comigo como fala com vocês. Que essa mensagem já me deu a vitória. Essa mensagem já me deu a vitória. É muito triste, gente. Pessoas que estão desfalecendo na fé. Pessoas que estão deixando de crer. Pessoas que têm fé para os outros, mas não têm fé para a sua vida. Sabe aquelas pessoas que pregam para os outros, incentivam os outros, falam de Deus para os outros, mas quando é para si mesmo, não crer mais, não acredita mais, não acredita no novo de Deus, não acredita que Deus tem um milagre. Fica duvidando, Senhor, eu não tenho mais vida, Senhor, eu não tenho mais idade, eu não tenho, eu tenho. Eu tenho vida, eu tenho idade, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo na minha vida para viver tudo o que Ele queira que eu viva. Gente, idade para mim não é problema. Para você é problema? Você é essa que está dizendo, não, eu estou esperando a morte. Eu não, eu estou esperando a vida eterna. Eu estou esperando milagres que virão ainda para me viver nessa terra como no céu. Ainda tem muito milagre para me viver. Eu não estou só esperando a vinda de Jesus, não. Eu estou esperando o milagre que está sendo gerado. Eu estou passando por dores por causa de milagres que vão nascer. Que está na mão de Deus e Deus vai colocar na minha mão. Que está na mão de Deus e Deus vai entregar na tua mão, mulher. Que está na mão de Deus, louvado é isso que Ele colocou no teu coração aí. Louvado seja Deus, engrandecido. Esse aí que parece impossível para você. Senhor, isso que está no meu coração é impossível. Esse impossível aí que está sendo gerado, porque nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que ressuscita a morte, que cura cego. Nós servimos um Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que provou o seu amor, dando o seu filho pelo amor à nossa vida. Não foi para você viver tristeza, não. O nosso Deus não quer que você viva chorando. Ele diz que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. E você vai viver alegria. E você vai viver milagre. E você vai viver as promessas de Deus. Mas para isso você precisa crer. E eu creio por você, que você vai viver milagre, que você vai viver promessas de Deus. Eu creio por mim e creio por você. Louvado seja Deus, agradecido, porque já pensou, eu sem fé aqui, orando por vidas, eu sem fé, falando da fé? Não pode, eu tenho fé.
Eu tenho fé que vocês viverão milagres e que eu vou viver milagre. Não é verdade? Como é que eu vou falar de fé sem fé, gente? Não dá. Não dá. A gente tem que ter fé. Nós temos que ter fé. Nós temos que viver a fé. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Essa foi a palavra. E que Deus nos abençoe. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho, porque Jesus está voltando. Você que está aí abatido, você que está abatido, desanimado, que escutou essa mensagem, louvado seja Deus. Tem milagre, Deus está gerando um milagre para você. Deus está trazendo a vida o teu milagre. Deus está trazendo a vida o teu milagre.